Muito bem, estamos de volta com o nosso quadro Entendendo Você. Aqui ao nosso lado, a doutora Elisa Denardi. E hoje nós temos mais perguntas dos nossos telespectadores, as pessoas que participam da programação da nossa TV Serra Mar. Tudo bem, doutora Elisa? Tudo bem, muito bem. Melhor aqui participando dessa TV. Pois é, doutora Elisa, a senhora atende lá no litoral. Sim. E logo, logo não está pensando em vir para cá? Como é que é o atendimento da doutora Elisa? Aonde é que a doutora Elisa atende no litoral gaúcho? Quais são as cidades e quais os telefones de contato aí? Olha só, no litoral eu atendo em Arroio do Sal, onde eu tenho consultório particular, eu atendo um dia na semana. Em Terra de Areia, eu sou funcionária pública concursada e trabalho num hospital do município, aí eu faço 20 horas, são 2 dias e meio. E aí eu trabalho com dependência química em 3 fazendas. Fazenda Unidade Feminina em Arroio do Sal, a fazenda de Tramandaí, que é a fazenda dos Gideões Missionários, e a fazenda de Terra de Areia, que é a unidade masculina, que é o Desafio Jovem Cristo para as Nações. São 3 trabalhos, todos na área da psicologia, 3, 4, enfim, tantas áreas envolvidas. E como aparece no consultório particular e no trabalho no hospital, dependência química. Também. Essa, inclusive, essa é uma das questões, né, que foram levantadas também aí, e a gente gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão. Dependência química. Você, telespectador, com certeza deve ter problemas na sua família, com amigos, com relação à dependência química. Ou você mesmo está atravessando um problema na tua vida ligado à dependência química. A questão da dependência química, a gente pode entrar num transtorno conhecido, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e usar aquele termo, compulsão à repetição. Como é que os vícios se iniciam? Inconscientemente, a pessoa vai criando um padrão de repetição com algum vício e aquilo se torna estabelecido como compulsão à repetição. Fica uma pulsão inconsciente que a pessoa não domina pela consciência e se torna repetitiva. Uso de cigarro, uso de álcool, uso de drogas ilícitas. Você que tem seu filho que fica muito tempo no computador e se relaciona pouco com pessoas, pode entrar no plano do vício e da compulsão à repetição. E o transtorno obsessivo compulsivo, ele entra aí no seguinte: ele se compõe de pensamentos obcecados que a pessoa tem, associado a compulsões que se estabelecem em função dos pensamentos. Por exemplo, aquela pessoa essencialmente insegura e preocupada, vê bem, tem uma insegurança imensa envolvida na pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Ela vai lá e abre e fecha o botão do fogão inúmeras vezes e ela cria um padrão mental que ela tem que abrir e fechar, por exemplo, o botão 7 vezes para constatar que o botão do fogão está fechado, caso contrário pode vazar gás e causar um incêndio. Isso se torna tão sofrido, tão dolorido, que se ela não for usar a compulsão à repetição de apertar e abrir o botão várias vezes, ela não fica tranquila, ela sai de casa imaginando que a casa pode pegar fogo e que pode vazar gás. É um dos transtornos tão sofrido, ele é tão sofrido e ele pode levar à depressão. A falta de autoaceitação em função disso. O mesmo caminho se dá às compulsões por compras, Ângelo. Aquela pessoa compulsiva que não tem controle e quer comprar tudo que vê. É uma compulsão à repetição. Aquela pessoa que está andando na rua e tem que contar as lajotas da rua, ou aquela pessoa que tem que endireitar o tapete ou o quadro em casa para ficar perfeito, senão ela associa que alguma tragédia vai acontecer se ela não fizer comportamentos de repetir. Ajeitar o quadro inúmeras vezes, senão uma tragédia, alguém pode morrer. É tão sofrido esse transtorno, eu diria que deve ser dos transtornos mais sofridos que tem.
Essa questão do perfeccionismo, né? Muitas pessoas, aquela coisa da mania de perfeição, não é? De tentar fazer, claro, a gente sempre tenta fazer o melhor, não é? Mas tem pessoas que são demais, Sim. doutora. O que poderia, o que ocasiona justamente é isso, mas quais são as origens? Porque essas pessoas sofrem, né, doutora? A pessoa perfeccionista, ela cria esses sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo, por quê? Porque ela tem uma insegurança intensa e ela provavelmente, em algum momento da sua vida, passou por depressões em que o narcisismo ficou ferido. O narcisismo é a nossa autoestima. Conhece, Ângela, aquela história do Narciso, da mitologia grega? Que o Narciso mergulha e se suicida? Eu vou contar a história para você, se você lembra. O Narciso, ele era um personagem da mitologia que ele não estava bem consigo mesmo, com a sua própria imagem, com a sua própria autoimagem. E ele se olha num rio e ele se espelha naquele rio como um espelho. E ele se vê e ele começa a se achar lindo e maravilhoso. Começa a se amar vendo aquela imagem, começa a se gostar. Só que quando ele se confronta que aquilo é uma imagem espelhada e se ele vira as costas, ele não vê mais aquela imagem, no momento que ele vira as costas, ele se confronta com aquela falha de narcisismo, aquela falha de não se gostar, de não se aceitar, de ter uma autoimagem distorcida. Então, o que acontece? Para ele não se dissociar daquela imagem do lago e daquele espelho que ele vê, o que acontece? Porque ele cria uma imagem perfeccionista dele se olhando. Foi a pergunta que tu fizeste. Ele mergulha no lago e ele se suicida. Foi a única forma que ele viu de se integrar àquela imagem de perfeição. Eu já tive casos de pacientes essencialmente perfeccionistas que não se aceitavam nas suas falhas e levou ao suicídio. Tive constatado nessa questão do mito do Narciso. Eu diria que o perfeccionismo ele é tão prejudicial que se a pessoa começar a criar um padrão ideal tão intenso de si mesma e ela não atinge esse padrão, ela pode vir a se suicidar. Então, tem uma depressão associada a isso. Uma autoimagem falha, com um sentimento de culpa lá em cima, como se tudo que ela faz é errado e ela se culpa. Então, vê bem, autoestima elevada leva a um baixo índice de sentimento de culpa. A autoestima baixíssima leva a um exagerado índice de sentimento de culpa. E outra questão, doutora Elisa, e os nossos telespectadores podem continuar ligando para a nossa TV Serra Mar. Venha para cá, conheça os nossos estúdios, aproveite. Rua Arcângelo Chieli, número 20. É aquilo que a senhora já vinha comentando, né, anteriormente aí, sobre a compulsão e repetição. A compulsão à repetição, como eu falei, ela é um sintoma do transtorno obsessivo compulsivo em casos graves. Existem leve, moderado e mais grave. Mas eu dou um alerta. O comportamento repetitivo daquele jovem adolescente que fica basicamente muitas horas na frente do computador pode estar revelando essa compulsão repetitiva por uma dificuldade que ele tenha de se relacionar frente a frente. O relacionamento cara a cara. O relacionamento cara a cara, frente a frente, ele envolve emoções, ele envolve confronto de ideias, divergências, até atritos. Faz parte. Somos seres humanos, nem todo mundo pensa igual. Mas com o uso do computador, essas emoções não ocorrem na frente da máquina. Então, como dizem, é um relacionamento virtual que pode se tornar algo repetitivo e que a pessoa não consegue se desvincular. E é inconsciente. E sabe o que é mais interessante que eu estava lendo? Ele ativa o centro de recompensa cerebral,
porque causa prazer ficar na frente do computador, porque não envolve relação afetiva e não envolve atritos. Às vezes, nos bate-bocas em Facebook, a gente vê, Ângelo, pessoas se distratando, se dizendo desaforo. Eu vejo isso é tão comum. Às vezes, também, isso pode ser uma forma de falar aquilo que a pessoa não tem coragem de falar frente a frente. Fala numa relação virtual, que pode se tornar compulsiva. Vê bem, cada caso é um caso. Não é porque seu filho, a pessoa fica 1 hora, 2 horas no computador que ela vai ter essa compulsão, esse vício. Não, vamos saber estabelecer os limites. Agora, quando o seu filho tiver já dificuldade de relacionamentos, timidez, não se integra com as pessoas e só mantém esse comportamento, cuidado, é um alerta. Aí, até eu li uma reportagem muito interessante sobre a cibernética e a psicossomática. Pessoas que desenvolvem problemas psicossomáticos, que é o psiquismo, quando um problema emocional não está bem elaborado, ele é somatizado via corpo, principalmente pessoas muito introvertidas e fechadas, que não explodem, não falam, elas implodem. O que acontece? Elas podem criar um problema psicossomático, dores. Aí vai entrar até a questão de dores de cabeça, de dores de estômago, de náuseas, de mal-estares, aperto no peito, angústia, frio no estômago. Isso tudo pode estar sendo somatizado de algo que não está sendo verbalizado. E aí o computador serve para muitas pessoas que não estão se esclarecendo em ir buscar um médico, procurar nos próprios sites explicações sobre doenças e começam a viver naquele mundo achando que é aquilo, sem manter contato, nem com o médico até. Voltaremos então com o nosso quadro Entendendo Você. Mais uma vez, doutora Elisa, qual o telefone de contato, doutora? O telefone de contato é 051 8195 0056 e 9249 1195. É região 51, lá do litoral. Aí, doutora Elisa Leonardi no quadro Entendendo Você. Vamos a um pequeno intervalo, a gente volta em seguida com a sequência do nosso Show da Cidade. Divulgue sua empresa na TV Serra Mar. Ligue agora para o telefone 54 3401 2393. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Piccadilly, uma nova mulher. Giovanni. Signore. Ma come você me appronta uma presepada dessa? Não me foi no posto Ipiranga? Não me pôs gasolina original aditivada nos carros da família e eles engasgaram na hora H. E ainda me perde os quilômetros de vantagem que eu ia trocar por passagem de avião. Eu não sei onde eu tô, que eu não te dou umas bolachas. Na cadeia, chefe. Cala a boca, maledetto. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Alarme com acionamento à distância, faróis com acendimento automático, para-brisa com sensor de chuva, volante com regulagem de altura, tecnologia Start-Stop, DVD no banco traseiro, chave inteligente, câmera de ré, sistema surround, retrovisor retrátil, ar-condicionado, central multimídia, vidros elétricos, GPS, teto solar automático. Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Tá na hora de lavar. Gostoso. Faz carinho na cabeça. Suave. Enxuga o cabelo. Esfrega de lágrimas. Esfrega, 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 vai fazendo espuma. Esfrega, 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 vai fazendo massagem. Gostoso. Achu, chuchu, achua. Lavar a cabeleira como Johnson's Baby Shampoo. Divulgue sua empresa na TV Serra Mar. Ligue agora para o telefone 54 3401 2393. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Show da cidade. Oferecimento Hotel Nova Vicenza.